Olá, você está no canal da agência DC News, a nova agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje o assunto é reforma tributária e o impacto dela no Simples Nacional. E quem está com a gente é o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. Secretário, diante da reforma tributária, cujo projeto está em andamento agora no Senado, existem análises que indicam que ela pode ser prejudicial. A pergunta é: o Simples Nacional deveria receber outro tratamento no âmbito da reforma tributária? Nós precisamos primeiro buscar a origem, o DNA do Simples. E essa foi uma luta desta casa. Eu, inclusive, fui para a Constituinte representando o pensamento dos pequenos para colocar na Constituição o artigo 179, que obriga o tratamento diferenciado de micro e pequenas empresas da União, dos estados e dos municípios. Com essa vitória na Constituinte, nós fizemos a primeira regulamentação, que foi o Simples Federal. Unificamos os impostos federais. Depois, mais tarde, veio o Super Simples, que seria a expansão do tratamento diferenciado da União, dos estados e dos municípios, visando um só recolhimento de várias fontes tributárias, portanto, preservava o que é da União, preserva o que é dos estados e preserva o que é dos municípios. Mas, para o cidadão, você facilita a vida dele para que ele recolha Um único imposto. numa guia só. Exato. Vários impostos numa guia só. Muito bem. A nossa luta continuou porque a Receita Federal gostava de escolher qual setor que pode e qual setor que não pode. Aí nós viramos a mesa e falamos: a Constituição não diz isso. Ela diz a micro e pequena empresa assim definida em lei. E definida em lei é aquela que tem um porte, um tamanho. Então, todo mundo que tem aquele porte ou aquele tamanho tem o direito de optar pelo Simples, porque o Simples é opcional. Se você não quiser ir para o Simples, você não vai. Mas a imensa maioria, 95% das empresas no Brasil, aderiram ao Simples. Por quê? Porque ele é simples. É uma forma simples. Agora vem a reforma tributária, ela ignorou o Simples. E falou que não vamos mexer no Simples. Mas criaram um sistema que serve para as grandes empresas, mas vai tirar a competitividade dos pequenos, porque proibiu a pequena empresa de gerar e de ter créditos, portanto, o custo operacional da pequena empresa será maior dentro do novo sistema. Não olharam, ou se olharam, fizeram de propósito, porque o grande adversário do Simples sempre foi a burocracia fiscal. Sempre enfrentamos a briga, e eu fui ministro da micro e pequena empresa, com apoio da presidente da República, só que nós enfrentamos a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, que tem uma filosofia totalmente separada, porque eles têm o poder de gerar arrecadação. Então todo mundo, a Receita, a Fazenda, mas não olha o aspecto do pequeno e da grande maioria. Portanto, este projeto que está aí é prejudicial para a micro e pequena empresa. O projeto está no Senado. O senhor acha que é possível ainda fazer algum ajuste? Olha, teria que ser feito, porque nós vamos, ao implantarmos, veja só, nós ainda temos um período de adaptação de dois sistemas. Se um já é complicado, você imagina dois. Então, veja a carga burocrática que você está jogando em cima de uma pessoa que está preocupada em trabalhar, ganhar dinheiro e gerar emprego. Eles estão preocupados em gerar burocracia para ter o controle de todo o processo de arrecadação. E eles não sabem que, ao simplificar, você tem um super controle, porque todo mundo adere. Na hora que você complica, todo mundo foge e vai para a informalidade. Perfeito. Em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o senhor disse que a proposta que está no Senado agora, ela faz com que as empresas enquadradas no Simples percam a competitividade. Por quê? Porque ela não pode gerar créditos.
Porque no sistema novo, quando você compra de alguém, tem um imposto embutido. Na hora que você comprou para vender, você desconta aquilo que já foi pago, tá? Daquilo que você vai recolher. Então, para não ter incidência de impostos sobre impostos. A pequena empresa não pode gerar esse crédito, porque ela tem um fixo que ela recolhe sem condições de gerar o crédito. Por isso, sai mais caro o produto do pequeno do que do grande. O senhor também disse que haverá uma maior concentração econômica. Acho que é nessa linha, né? Claro, sempre foi. O fisco sempre jogou para o grande contribuinte. E esta lei, que aí está, ela foi gerada por uma instituição de grandes empresas que financiaram esse projeto e o seu autor, que hoje está lá no Ministério da Fazenda implantando esse projeto. Então, ele foi financiado por grandes empresas, não foi olhando a necessidade do pequeno. Segundo o mapa das empresas do Ministério, até abril deste ano, o Brasil tinha 21,8 milhões de empresas. Destas, 14,6 são micro, ou microempreendedor individual, e 6,8 milhões são LTDA, limitada. Somando, são 98,5% de todas as empresas. Quanto desse universo seria afetado pela reforma tributária, avaliando o impacto no Simples? 98,5%. Todas? Sim. E a maioria comércio, serviços, provavelmente. Sim, que é a grande maioria. Tá? A lei, quando foi votada na Câmara, na onda, a reforma tributária, é importante a reforma tributária, votaram sem saber o que estavam votando. Não olharam os detalhes daquilo que estavam fazendo. Na Câmara. Na Câmara. Estão tentando agora consertar no Senado. Mas o Brasil tem a República do Quero Meu. Né? Cada um quer inserir lá uma emenda que favoreça A, favoreça B, favoreça C, mas ninguém apresentou, ou alguns estão apresentando agora, emendas que levam em conta esse alerta que eu estou fazendo. Perfeito. O senhor também disse que um outro equívoco comum é pensar que extinguir ou inviabilizar o Simples aumentaria a arrecadação de tributos. Será que foi nessa linha que eles pensaram? Não, eles sempre pensam, porque eles consideram o Simples uma renúncia fiscal. Exato. E o Simples não é renúncia fiscal. Simples é uma disposição constitucional que gera o direito ao tratamento diferenciado. E isto tem que prevalecer em cima da legislação, porque é um dispositivo constitucional. Portanto, você não tem que calcular, é uma renúncia. Não é renúncia, até porque o Simples paga imposto. E quando você faz o cálculo, o Simples paga mais imposto do que muita empresa do lucro real. O teto hoje são 4,8 milhões de faturamento anual. O senhor não acha que esse valor já ultrapassou uma... Não estão corrigindo. Não estão corrigindo. Mas o senhor acha que deveria subir ainda mais esse teto? Quando você fez o cálculo, você fez dentro de um instante. Depois vem a inflação. Tudo que você tiver recolhido a mais, você está sendo punido pelo imposto inflacionário. Secretário, que avaliação o senhor faz em relação à mobilização que não tem sido feita por entidades de classe em cima desse tema tão relevante? Por um fato, disseram, o Simples não vai ser tocado na reforma tributária. Então todo mundo relaxou. Não vou mexer com o Simples. Ótimo. Mas aí o pessoal acreditou e não viu o projeto. Não viu o projeto, entendeu? Agora começaram a ver que ele é prejudicial. Então, há necessidade da mobilização. O SEBRAE, que é a instituição inclusive. que eu presidi, nós sempre temos que atuar em cima de políticas públicas. Até porque o SEBRAE arrecada bastante. Né? É uma estrutura grande. Né? Ele precisa estar mobilizado junto com as entidades que compõem o portfólio do Conselho do SEBRAE. A CACB, as associações comerciais. Então, a turma está acordando agora.
E nós temos que trabalhar mobilizando, porque tudo que nós conquistamos foi a forceps. Não pense que veio assim de graça. Teve fortíssima oposição sempre da autotecnoburocracia, alta técnica, pessoal de cima, Sim. do topo. A elite da tecnoburocracia não gosta do simples. Ponto. O doutor Ordini esteve em Brasília, acompanhado do Alfredo Kotait, da FACESP. Acho que isso já é um movimento, uma demonstração de que a associação comercial está de olho nisso. Mas, pelo que o senhor está falando, está faltando aí, de repente, uma união de esforços. Está uma articulação nacional. Hoje, dentro do Senado, nós perdemos a oportunidade na Câmara, porque passou apressadamente e passou batido. Agora nós temos que nos concentrar no que resta no Senado. Mas nós temos que fazer muito barulho para chamar a atenção, senão passa. Existe alguma referência de tributação unificada no mundo que o senhor tenha estudado e possa falar? Olha, no mundo não existe o complicado. As coisas são mais simples. No Brasil, nós temos que ter o simples, porque o resto é muito complicado. Então, foi um corte que nós fizemos que deu condições de se sobreviver. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e tem um sistema altamente burocratizado. E a burocracia, ela gosta de criar problema. Tem um dispositivo que nós colocamos na lei que diz que se não houver o tratamento diferenciado em qualquer norma, lei ou regulamento para o pequeno, esta lei, norma ou regulamento não se aplica nele. O que obriga o legislador a pensar no pequeno na hora que ele estiver escrevendo entulho burocrático. Nós criamos uma espécie de marquise para evitar jogar entulho burocrático em cima do pequeno. Isso não é levado em conta. Se nós fizermos agora toda a análise da legislação, seja federal, estadual ou municipal, eles não levam em conta esse princípio. E a lei diz, se não levou em conta, não se aplica. Isso seria um belo trabalho para a gente fazer, para levantar tudo o que fizeram sem levar em conta o dispositivo de uma lei complementar. O senhor acha que o simples acabou trazendo, diminuindo a informalidade no país com o passar dos anos? E que agora, provavelmente, o movimento vai ser inverso? Olha o MEI. O MEI nasceu aqui. Eu levei pessoalmente, enquanto presidente, ao presidente Lula, falei, aqui estão nascendo 10 milhões de novos empreendedores. Tem até a manchete do jornal, do glorioso Diário do Comércio, que foi o que noticiou. Era o instante que eu entregava, 2 anos depois, foi aprovado o MEI. Né? O MEI foi o grande, e é o grande fator de formalização. Desburocratizou, etc. É um novo emprego. O MEI é um novo emprego. Quando você está vendo a dificuldade do emprego com registro em carteira, em função do altíssimo custo que onera a folha de pagamento, o MEI tem sido a saída de milhões de brasileiros buscando sobreviver. Só uma informação técnica que eu gostaria de entender. O empresário que está enquadrado no Simples Nacional hoje, que tiver submetido à reforma tributária, ele vai ter alguma opção de escolha anual? Ou seja, ele vai pagar o IVA ou ele vai pagar a CSLL e esses outros impostos? Como é que vai funcionar isso? A opção que estão dando, se ele quiser estar dentro de uma regra mais favorecida, é sair do Simples. Agora, ele saindo do Simples, ele cai na regra burocrática. Ele não tem estrutura para poder atender o sistema sofisticado que estão introduzidos, Certo. que vale para a grande empresa. Débito, crédito, débito, crédito. O pequeno, o que nós fizemos? Faz uma contribuição única e dispensa. Ele mesmo emite, de repente não precisa de um contador, etc. Facilita a vida do cara. Sim. No caso da nova lei,
ela é sofisticada em termos de burocratização. E a gente não precisa disso, a gente precisa de uma economia pujante, Simples. nosso comércio é pujante, o varejo é muito pujante, Simples. os serviços também puxam muito o PIB e, enfim, pelo que o senhor está falando, é um retrocesso. Sim. Afirmo. E qual é a saída agora? É a mobilização, etc. O que o senhor tem feito? Eu estou lá no governo cuidando Não, sim, da nova sede do mas o governo. senhor é um dos arquitetos do Simples e é uma pessoa que está aqui falando com a gente justamente para dar voz, né, lançar luz sobre isso. Sempre ao lado dos meus companheiros, ajudando-os na mobilização pela experiência nossa vitoriosa nesse sentido. E essa experiência vitoriosa, a casa sempre aderiu, a casa sempre ajudou, só que agora ficou todo mundo falando, não vão mexer no Simples. E mexeram. Secretário, qual seria a saída para esse problema? Ou seja, que tipo de alterações esse projeto precisaria sofrer para que esses empreendedores do Simples Nacional não sejam enquadrados nessa mesma categoria? Poder gerar o mesmo crédito de quem não está no Simples, dentro do Simples, para que seu produto possa ser competitivo com os outros. Senão, quem está no Simples vai ter que cobrar mais caro porque deduz menos custos. Secretário, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos aqui para a agência DC News. Eu é quem agradeço e quero lembrar que o preço da liberdade é eterna militância. Uma fala que é vigilância, eu falo é militância. Se você não for militante, as coisas escorregam da sua mão. Obrigada pela audiência. Este foi Guilherme Afife Domingos, ele que é o secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Estado de São Paulo, aqui com a gente na agência DC News. Até a próxima.